Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa tarde de quinta-feira, dia 15 de setembro de 2022, para fornecer mais um relatório de notícias, exposição de opiniões de vários provedores da inteligência, bem intencionados com a verdade dos acontecidos atuais. Eu venho transmitindo e reunindo também simplesmente estes humildes roteiros, esperando de que encontremos a verdade sempre acima de todas as coisas, que possamos, no intermédio desse caminho, conhecer várias e várias outras coisas que fazem bem a todos nós, né? Meus amigos, eu venho transmitindo isso a toda essa maravilhosa e gigantesca comunidade há pouco mais de um ano um ano e meio por aí. E a todos os novos irmãos que me conhecem diariamente, muito obrigado pela presença, pela visita. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Meus amigos, eu pude colher algumas novas informações nessa tarde, que vão ao encontro de coisas que foram ditas pela manhã. Estamos num cenário cada vez mais delicado de toda essa etapa de distribuição de fundos que eu também venho tentando rastrear junto e no calcanhar desses provedores que estão ao alcance da maioria de todos vocês, se não de todos vocês que estão aí, meus amigos. Eu compreendo que o mundo hoje esteja passando por uma etapa de ansiedade diante desses eventos, muita frustração, muita agonia, né? Alguns até julgam as minhas informações. Eu peço que possamos estar em algum tipo de sintonia, e se não te serve, irmão, né? Nós estamos aqui para tentar fazer o bem de alguma forma, né? Pelo menos e eu acredito nisso. Eu acredito que muito antes, né, de eu abrir o canal, conversar sobre essas informações, estavam todas essas informações já ao alcance de todos. Eu tenho reunido, feito isso, dado uma opinião, e espero que essa grande comunidade sempre continue numerosa, se tornando cada vez maior, que as inscrições possam vir sempre de acordo com a vontade de Deus e a boa vontade de cada um dos irmãos que me conhecem diariamente. E, meus amigos, o que eu gostaria de trazer, colaborando com essas etapas, né, desses eventos, apenas inteligência. Estamos todos esperando para obter as notificações oficiais, dentro do tempo perfeito divino que está sobre nós agora. Onde estamos? As fontes interessantes estão se tornando cada vez mais secas. Mas o que eu tenho a trazer nesse momento é importantíssimo. Primeiro, porque estamos olhando para todos os programas anteriores a este 15 de setembro. No devido tempo foram anunciados. Falta em questão um grande cenário para sustentar o mundo, tendo também o dever de todos suportados. Isso esperamos que seja concluído ainda hoje, quinta-feira, que é a janela final que nos disseram sobre o processo das moedas serem lançadas. Isso é muito positivo e é uma peça de que as coisas são importantíssimas para fazer os anúncios e todas essas coisas para o mundo. Pelo que sabemos, foi concluído o processo de sermos lastreados em ativos, de certa forma lastreados em ouro. O Iraque está trazendo à luz o novo dinar e o uso e troca de dinares iraquianos no Oriente Médio. E o novo termo,
dinar de ouro ou dinar dourado, a moeda referência do mercado europeu, tão reconhecida quanto forte. Depósitos já foram feitos nos bancos iranianos. O que entendemos é que estas confirmações que vêm foram de detentores no nível 4A na Europa continental, mercado europeu, e estão ocorrendo desde o último domingo. Obviamente, alguns bancos foram fechados devido à morte da rainha, mas não sabemos se os bancos reabrirão ou não no Reino Unido. Estamos ouvindo que os bancos americanos estão diante de uma grande recessão desde a semana passada e tiveram que se restaurar sobre a República restaurada e se organizar com a papelada feita que estamos tendo agora. Pelo que sabemos, a maioria de informações que vem dos detentores de títulos dizem que eles ainda não têm acesso ao seu 1%. Obviamente, temos também informações de pessoas que estão pensando ainda que amanhã terão acesso, e acho que isso é muito significativo. Não significa que estamos absolutamente lá, mas parece que eles estão tentando enviar todas essas notificações de troca. Então, o que isso significa? Os horários dos nossos negócios e dos resgates, foram enviados para todos os Redemption Centers. Eles não podem ainda enviar essas informações até que haja códigos suficientes para distribuir. Então, temos que ver quando é lançado, e a partir do momento que recebermos esses códigos, eles sabem da agenda, muitos no nível 3 já sabem da agenda, alguns já têm, é uma coisa agora da liberação desses códigos, e a maioria deles está para ser programada pelos próximos 12 dias seguidos. Serão 12 dias junto com negociações futuras. Acredito que podem ser os 12 dias de escuridão, mas existem também 12 dias de negociações e divulgação. A única coisa de que precisamos é, quando recebermos essas notificações, cabe a nós começar a seguir em frente em todos os processos bancários. É tudo que podemos trazer a essa grande comunidade no momento. Bom, meus amigos, eu acredito que todas essas informações vêm nos colocando diante de um cenário gigantesco, e também acredito dessa forma, trago isso a essa grande comunidade também porque espero, conheço detentores de títulos, embora muitas pessoas marginalizem, digam que é mentira, meus amigos, eu acredito que em breve essas pessoas farão uma reformulação tremenda colocando a mão nesses títulos. É uma coisa que nunca aconteceu. E ligeiramente ninguém ainda teve acesso, é a minha humilde opinião. Pode ser que algumas pessoas já estejam tendo acesso, sim, são processos cronológicos e metódicos que já estão ocorrendo desde 2018. Pelo menos na minha humilde concepção, quando comecei a observar de fato as primeiras notícias sobre liquidez. Daí para frente, meus amigos, eu venho acreditando na possibilidade de que essas pessoas possam ter acesso fortemente
a qualquer momento, né? Principalmente os que já estão aguardando, né? Os que já têm liquidez nesse nível 3. Acredito ser assim, são as informações que eu recebo, né? E acredito. Temos muitas movimentações também, meus amigos, nas mídias sociais, turbulência, né? TikTok, Facebook, muitas coisas. Eu não distribuo muitas informações aqui, mas tudo isso tem a ver com esse cenário que a gente está também. Mídias sociais em turbulência, porque o Vaticano está recuperando seus ativos. As instituições de Santa Sé têm 30 dias para entregar seus bens ao Vaticano, ao Banco do Vaticano. Agora existe um medo de que o motivo possa ser um evento terrível. Especialistas financeiros não acreditam que o Vaticano tenha mais conhecimento financeiro do que outros investidores, mas o Papa Francisco quer o controle das finanças. É disso que se trata. O Vaticano está recuperando seus ativos de todo o mundo. No TikTok, alguns suspeitam que é assim que o Vaticano se protege de um acidente. Até os especialistas acham o procedimento pouco claro. Após inúmeros escândalos financeiros, o Papa Francisco devolveu todos os ativos financeiros da Santa Sé ao Banco do Vaticano. As instituições têm até 30 dias para transferir os fundos e os títulos de contas existentes. Isso significa que todas as transações financeiras devem estar nas mãos do Banco do Vaticano. Agora, há um medo de que isso possa ser uma campanha de retorno para um evento mal iminente. Algumas informações dizem que o Vaticano está recuperando ativos porque tem informações secretas de que um crash da bolsa ou mesmo uma terceira guerra mundial é iminente. Como a ameaça é iminente, apenas um período de 30 dias eles estão se protegendo. O Vaticano sabe de algo que não sabemos. Outros não acreditam nisso e acreditam que esse período de 30 dias é o repatriamento habitual internacional, portanto nada de anormal. Alguns acham estranho que o Vaticano esteja exigindo fisicamente os títulos de volta. Como o risco dos títulos permanece inalterado, eles agora estão simplesmente com o Banco do Vaticano. Apenas o risco dos títulos serem bloqueados ou confiscados é neutralizado. O Papa quer controle. A coisa toda não está clara no momento. Ele suspeita que mudanças estão ocorrendo no ambiente político e eclesiástico. O Papa já decretou uma nova estratégia de investimento, no qual o Banco do Vaticano não pode investir. Obviamente, o Papa quer controlar tudo mais diretamente. Outros especialistas em igrejas e institutos de economia também consideram questionável a aceitação. Muitos atores do mundo financeiro lidam com crises muito mais intensidade do que o Vaticano. Portanto, acho incomum se o Vaticano pudesse providenciar isso melhor. Além disso, o valor investido pelo Banco do Vaticano é bastante pequeno em comparação com outros fundos. Se a Igreja Católica tivesse algum aviso divino, provavelmente preferiria orar pelo mundo e prepará-lo para o pior do que esconder seus fundos. As instituições do Vaticano devem entregar seus ativos ao Banco do Vaticano. Estão considerando um evento ruim. Nova estratégia financeira da Igreja. É uma possível nova estratégia. O Papa quer que o Banco do Vaticano seja o único a lidar com essas transações financeiras, que somam trilhões, e exige transparência e hierarquia para atender às exigências de lavagem de dinheiro internacional. E também quer alinhar os investimentos com ensinamentos sociais da Igreja. Os itens proibidos incluem negociação de alta frequência, apostas em vendas a descoberto. Todos esses investimentos proibidos. O chefe da gestora de patrimônios da Suíça considera positivo que
que o Banco do Vaticano queira ter uma visão melhor de seus próprios ativos, após todos esses escândalos em cima da Igreja. Ao fazê-lo, o Papa Francisco está seguindo uma tendência global. Cada vez mais investidores exigem transparência e estão agindo em investimentos sustentáveis. Por causa dos escândalos em torno desses ativos, uma reorientação de estratégia de investimento é certamente apropriada. No entanto, a grande campanha de retorno precisa ser explicada e pode ser um sinal de uma falência iminente do Banco do Vaticano, de que um fim iminente do mundo. Situação preocupante do mercado de ações. Também temos a situação nos mercados de ações que é preocupante. De qualquer maneira, todos os sinais importantes estão vermelhos e a situação piorou desde o início da guerra na Ucrânia. Precisamos de paz, muito menos emissões de carbono e defesa da biodiversidade. Mas, infelizmente, estamos indo na outra direção. Está nos levando a mais pobreza e problemas de saúde na Europa e no mundo. Benjamin Fulford acredita que a maioria dos governos da União Europeia provavelmente entrará em colapso até o fim deste mês. A Alemanha pode perder todo o seu sistema industrial para a crise energética. A Alemanha pagará milhões de euros às fazendas afetadas pela crise energética. Estados europeus podem falir e seu gestor elétrico pode ficar no passado. Se a Europa agir corretamente, poderá proteger seus cidadãos e continuar a transição para um novo sistema energético mais limpo. No entanto, se suas ações estiverem erradas, os estados podem falir e o setor elétrico europeu ficaria preso no passado. Alarmados com a crise energética na Europa, os parceiros ocidentais só parecem agravá-la ainda mais ao limitar o preço do petróleo russo. O primeiro-ministro da Bélgica teme um sério risco de agitação social para enfrentar a crise de energia ou arriscar o tipo de paralisação econômica fundamental da qual o bloco lutaria para se recuperar. O que estamos vendo hoje é um enorme dreno da prosperidade. Compartilharam também muitos na União Europeia. Estão prevendo turbulência financeira que afeta a União Europeia e o euro, pois antigas estruturas representadas continuam a ser desafiadas e substituídas pelas novas. Acredita-se que os mercados estão prestes a entrar em colapso, já que o Fed continua a aumentar as taxas acima das expectativas. Parece que os mercados estão em linha reta para cair, dizendo que as próximas eleições nos Estados Unidos também podem desencadear efeitos devastadores no mercado. Muitos australianos não querem o rei Charles em sua moeda. Informações dizem que eles usarão a morte de um líder mundial como desculpa para se reunir e ter conversas do que eles precisam ter pessoalmente. Eles precisam de um conclave mundial com todos os seus amigos globalistas para reunir e descobrir como vão parar o que está em andamento em menos de 60 dias. Essas elites estão em pânico, mas ninguém desiste. Todo o enredo é originário de Londres. Veneza é a cidade flutuante da nobreza negra para garantir o direito marítimo em terra. A Carta Redonda diz que a Alemanha pode entrar em colapso em 24 de setembro. Seu último recurso são os apagões e caos com os militares nas ruas e até lei marcial. É hora de acontecer, está prestes a acontecer. Alguns acham que a luta contra a inflação do Banco Central Europeu pode derrubar o dólar à medida que o Banco Central Europeu aumenta as taxas, à medida que a inflação europeia supera a dos Estados Unidos da América. Acrescenta que o governo do Reino Unido vai piorar sua crise de energia
e que Powell admite que estamos em um caminho fiscal insustentável. Sabemos que hoje em dia mais de 50 milhões de pessoas vivem em condição de escravidão moderna, segundo a Organização das Nações Unidas. São muito mais, né? Notícias de última hora também. Falha do lançamento do foguete não tripulado Blue Origin de Jeff Bezos. Terremoto na China faz 93 vítimas. Falecimento de um estilista americano, Calvin Klein, famosíssimo, né? Bom, meus amigos, de certa forma são as notícias que eu julgo que podem colaborar com alguma coisa, né? Algumas novidades que eu trago através desses provedores e podem também elucidar um pouco sobre esse processo de RV-GCR. Vamos mantendo a comunhão, a conectividade. Eu acredito que, com o passar dos dias também, muitas pessoas estão expandindo a consciência para esse processo e amadurecendo as suas próprias crenças de tudo isso e tirando o imediatismo, essas sensações de agonia ou frustração, a partir do momento em que também são frequentemente decepcionadas com as suas próprias expectativas. É por isso que eu sempre falo, né, meus amigos, eu mantenho as minhas expectativas sobre isso neutras, porque as expectativas nos levam a sonhos que ainda não estamos prontos a sonhar, várias coisas, né? Porque as pessoas que sonham em vez de planejar são as que criam mais expectativas sobre as coisas. E eu tenho muita esperança na concretização de tudo isso. Até o momento é o que eu posso trazer a essa grande comunidade e com grande esperança de que isso aconteça também. Agradeço a imensa visibilidade que estou tendo hoje e a cada dia mais através desse maravilhoso algoritmo do YouTube que recomenda o meu canal, porque mais e mais pessoas se tornam inscritas, veem o meu conteúdo, deixam o like, interagem. Que Deus os abençoe e sempre os traga de volta ao meu canal, meus amigos, e que possamos estar na comunhão da paz, da conectividade sempre. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos uma grande voz. É o infinito. E além. E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus, continuem tendo uma excelente e maravilhosa quinta-feira, que possamos alcançar as bênçãos que estão sobre as nossas cabeças e colocar um eixo, um ponto em nossa vida, um ponto de vitória, renunciar a todas essas coisas que nos fazem mal e agregar a todas as novas coisas que vêm para fazer o bem, que vêm para nos construir. Eu sou um apoiador grandioso desse método de pensamento e nós temos que seguir em frente apesar de tudo, dar andamento o melhor possível em nossas vidas, sempre positivos, com Deus à frente, Jesus Cristo, sobre sua misericórdia. E eu acredito, meus amigos, que a partir desses conceitos conseguiremos o que planejamos e mais do que isso, o que Deus tem planejado para todos nós. Fiquem com Deus, meus amigos. Eu quero ver se eu volto mais tarde com novidades. A todos que quiserem voltar, as portas estão sempre abertas no meu canal. Todos os amigos, né, que eu sempre falo, as portas estão sempre abertas, amigos, a todos que quiserem vir. E infelizmente, né, se eu pudesse impediria a todos que quiserem partir também, mas não posso. Então as portas estão sempre abertas por essa lei, né, que rege o algoritmo. As portas do canal estão sempre abertas a todos que quiserem vir e ir também, pois somos livres para estar onde queremos. E se estamos em algum lugar, temos que construí-lo a partir dali com a nossa humilde presença. Fiquem com Deus, meus amigos. Até mais tarde, se Deus quiser. Tchau, tchau, meus amigos.